Nestas incríveis conversas banais, by Corinne Farm, eu e as minhas convidadas vamos ser meninas e conversar sobre a infância e a adolescência, sobre o caminho que vamos fazendo. Histórias incríveis, banais, cheiros, memórias, sítios, curiosidades. É viajarmos devagarinho até onde nos apetecer ir. É a mulher ao volante da caravana mais famosa do país, onde faz aquilo de que mais gosta, conversar com pessoas. Não é de traçar grandes planos, até porque a vida já lhe mostrou que também se dá bem a apanhar boleia do que vai sendo colocado à sua frente. Tem 3 filhos, um marido e um cão. É a rainha dos podcasts e chama-se Rita Ferralvim. Querida, que estava aqui ansiosa para ouvir a minha introdução, porque eu adoro as tuas introduções. Espero que não tenhas ficado desiludida. Nada, adorei, é muito giro. Olha, obrigada, Rita. Rita. Um jeitão e adoro estar aqui deste lado, ainda que seja estranho. Na tua mas casa, é não é? contigo. Que é aqui que a Rita grava a Não, sua... eu não conto isso. A sua Porque caravana. a caravana anda pelo mundo. Exato, é aqui que vem fazer a edição da sua Exato, caravana. é aqui que a draft trata É a da draft minha trata edição. Trata da edição. Exato. E pronto, e é uma grande responsabilidade estar aqui com a rainha dos podcasts, que acho que mesmo querida! verdadeiramente Que querida. que és, não é? Já são, quer dizer, tu és a nossa Oprah dos podcasts, já tens lá, quase grande 200 elogio. episódios, não é? Eu vou retirar, por favor, retire este certo. Exato, é este o clipe que vai para as redes sociais, Sim, não é? grava na Podes minha campa. anotar. Grava na minha campa, rainha dos podcasts. Opa, muito bom. Olha, tu és a mais velha de 3 irmãos. E eu gostava Tu andaste muito... Estou muito curiosa com a pesquisa. E eu gostava muito de ir ao encontro da Ritinha, também conhecida como Ritu. Ritu, era a minha avó que me chamava, a minha avó Pó, que era Pauline, e depois que ficou... giro. Era Paulina, mas era por causa de uma... Não sei, eu sou muito má nestas coisas, mas vinha de Pauline, porque tinha coisas com França ou qualquer coisa, a avó dela, e então ficava Pó, e ficou a avó Pó. Pronto. E que é uma grande presença ainda que já não esteja cá, mas ainda é uma grande presença em nós todos, na família. Acho que era o pilar, quem unia, era um melhorão de chorar a rir. Que giro. Tinha muita piada e pronto, e temos muitas saudades. E batizou-te Ritu, Ritu, que é um nome não muito sei giro. porquê. E a minha filha, que foi, ela morreu quando eu estava à espera do meu filho, o segundo. Lembro-me de estar gravidíssima e ela em cuidados paliativos e cada neto dormia uma noite com ela no hospital, aquilo era um centro de cuidados paliativos. E eu lembro-me de estar gravidíssima, portanto ela morreu em agosto, o meu filho nasceu em dezembro. E eu a pensar, já não o vai ver, é aquela sensação, não é? Pronto, mas Aquela ainda esteve tristeza. com ele. Ainda esteve Ainda com ele, esteve com ele. não conheceu, foi a última. Mas acho que ela veio, para já acho que veio com os olhos dela, com a cor de olhos Olha, dela, que giro. já viste? E acho que também veio com o pelo na venta dela. Olha, mas por falar em pelo na venta, pelo que eu percebi, tu chegaste aqui a dizer, olha, vinha a falar com a minha mãe, que eu não me lembro nada da minha infância. Nada. Mas eu sei que tu eras uma miúda com pelo na venta. Tu tens esta memória de ti na infância, de seres assim toda Eu era... para a frente. Sim, eu era... Ainda que eu não me sei definir muito bem, porque eu ainda que tenha um bocado de timidez dentro de mim, era um pequeno furacão, portanto eu acho que eu sou balança e aquilo, eu tinha que equilibrar aqueles dois meus lados e ainda hoje em dia tenho isso, não é? Eu acho que tu mantens sempre um bocadinho a tua essência, mesmo que tenha trabalhado a minha timidez, ainda, tipo, não me ponham a entrar em sítios, mesmo que seja com amigos, tipo, se eu entrar numa festa, eu tenho que respirar tipo 50 mil vezes, digo sempre, porque é que eu, com amigos não, mas sei lá, para um casamento que eu conheço mal os noivos, tipo, porque é que eu disse que vinha? Tenho sempre... ficas incomodada, Sim, eu não ficas confortável. Nada, eu por exemplo, entrar na igreja quando me fui casar, o meu problema, e por isso é que eu acho que fiz uma coisa muito pequenina, só fiz igreja e um tchim-tchim no fim e fomos embora, porque eu não gostava nunca ter tudo a olhar para mim, o foco em mim. Então se calhar eras aquela miúda que nos parabéns ficava sem jeito. Odiava fazer anos. Porque isso eu lembro-me que eu apetecia-me desaparecer de tão tímida. Tudo a olhar para mim, é isso. Eu não gostava de fazer anos, acho por causa disso. E eu continuo a manter isso. Eu gosto dos dias normais, eu gosto dos dias banais, estás a ver? Exato. Eu gosto de tudo normal. Isso para mim tipo, é felicidade. É tipo, quando não há nem altos, nem baixos. Eu percebo. Eu estou numa fase em que o dia em que eu não tenho altos que sair pode de haver. casa é fixe. Pronto, eu trabalho a partir de casa, mas um dia em que eu não tenho que ir a Lisboa ou que sair, eu já é isso, está ótimo. E dar valor, exato, e dar valor
a esses pequenos nadas que nós temos, não é? É verdade. Pronto, mas para falar da minha... Eu estava a pensar como é que eu era em miúda e liguei à minha mãe, não é? Porque tenho a pior memória de sempre. Mas eu era um misto de... Tinha um bocado dessa timidez, em que... Eu acho que é o grupo. Por isso é que eu adoro podcast. Eu adoro podcast que é 1 para 1. Exato. Ou 1 para 2 no máximo, não é? E eu estou em casa. Se tu me puseres a falar em público, eu sou... Agora já estou melhor. Mas eu sou outra. Ou quando eu, por exemplo, fazia diretos na SIC, tipo, houve um direto, eu até estive a contar isto há pouco tempo, que disseram o meu primeiro direto, acho que foi o primeiro logo, 3, 2, 1, e eu pensei, vou fugir, e tive uma branca tão grande que só pensei, vou deixar isto em branco. Imagina o pivô, de repente, Rita eu não estava lá. O meu curso é de jornalismo e nós tínhamos o ateliê de jornalismo televisivo e aconteceu que o trabalho final era simularmos o noticiário, mas do princípio ao fim havia a regia, havia o pivô, havia os repórteres. Eu era repórter de exterior, que era o corredor da faculdade, mas era exterior do estúdio, não é? E então também ouvi esse 3, 2, 1 e fiquei a olhar completamente em branco, sem saber, não me surgiu nada. Mas isto era de verdade. E depois o professor disse-me assim, e o professor disse, estás no ar? E eu, mas eu estou na faculdade, eu sei que eu não estou no ar, olha, e não consegui. Ainda hoje gozam comigo com isso, porque eu não consegui, não era a Agora minha se cena. calhar já terias outra... Não sei, não me sinto... Aquele eu 3, sou como 2, tu. 1. Eu sempre fui da imprensa escrita. Trabalhei muitos anos em televisão nos bastidores, em conteúdos. Pois. Portanto, tudo o que é falar diretamente para a câmara, eu não me sinto tão confortável. Sim. Houve um episódio que eu gravei a semana passada em que a introdução era um pouco diferente e eu olhei para a câmara para fazer a introdução, esquece, já não correu tão bem. Não, porque é aquela coisa, é isto da conversa, se eu me esquecer que há aqui coisas a gravar, eu estou muito bem, mas se eu me lembrar constantemente não é natural para mim, é engraçado. É muito giro isso. Mas vai-se treinando, eu acho que eu fui treinando e a minha profissão sempre foi ligada a isso, não é? Ou no jornalismo, ou na comunicação, ou aqui. E portanto acabo por treinar esse meu lado mais tímido, mas era um furacão, odiava injustiças. A minha mãe dizia que eu pequenina, se via um grande a bater num pequenino, é que ficava cega, a minha mãe dizia que eu cegava e ia para defender o pequeno, não era para bater no coisa, mas era para tipo, não fazes isso porque ele é pequenino, aqui. Sim. Depois, sei lá, era mas muito, super, a minha mãe estava agora a dizer, eras super feliz, estavas sempre bem. E eu sempre ouvi dizer isto, estavas sempre bem. E depois às vezes, mais tarde, quando senti um bocadinho, tipo, se eu estava mal, ninguém me ligava. Porque como estava sempre bem, esqueceram-se de me perguntar, estás a ver? Se eu algum dia... Não, a Rita está bem. A Rita está sempre bem. E o meu pai diz muito isto. Eu com a Rita não tenho que me preocupar. E diz isso ainda hoje? Ainda hoje. Olha, que curioso. E com os meus irmãos não diz isso. Mas comigo mas às tantas eu digo, também estou aqui, exato, não é? Também tenho problemas. Olhem para mim. Também tenho, mas eu acho que eu escolhi, e desde que nasci, o meu marido diz que eu tenho uma propensão para a felicidade, mas eu acho, e diz que trabalhei isso, não é? Eu acho que eu escolhi só olhar para o lado bom. Tentar sempre olhar para o lado bom. E o lado mau começou-me a fazer mesmo. Eu não sei lidar muito bem com o lado mau. Não é que não saiba lidar com doenças, ou isso, eu sei, mas eu não me posso focar na doença. Por exemplo, se está alguém na minha família doente, seriamente, eu entro e estou a rir e a brincar e a puxar para cima, não estou tipo... E depois escolhi também falar abertamente, que é, ok, às vezes na minha família tem-se assim um bocadinho de respeito e não se entra, e não é só família, e o podcast também é isso, eu vou logo direta. Estás bem? Precisas de alguma coisa? Isso é muito chato, acordar com essa dor, e falo, pronto, estás a perceber? Eu acho que é na verdade, é o contra-ataque, é a melhor defesa, e tu precisas de, não podes ficar à espera que o que é negativo eu domino logo. Te domina, sim. Tu tentas fazer o contrário. Eu acho que é isso. Como eu me fechar, por exemplo, não vejo, o meu pai no outro dia zangou-se muito comigo, mas zangou-se, sabe, também não devia estar com muito bom feitio, mas pronto, zangou-se um bocado comigo por eu não ver o telejornal. Porque ela é a geração que se senta e... Sim, jantávamos todos a ouvir as notícias muito tristes às vezes. Eu trabalhei em notícias e percebi depois, ao fim de algum tempo, que as notícias me faziam mal, só me faziam mal. E então, como eu não posso fazer nada para mudar o mundo, tirando o que está, e aí eu tento ao meu alcance, mas eu não consigo, infelizmente,
acabar com uma guerra, ou Exato. mudar a inflação, ou... Exato. E isso aí, eu levava tanto peso à noite com essas coisas que disse, acabou. E mesmo Sim. assim acaba sempre por te chegar alguma Sim, notícia, sim, não é? chega, Pelo Instagram claro e que não sei o sim. que, mesmo que não queiras. Claro. Mas as notícias, o estar sentada à frente de um telejornal, mas o meu pai zangou-se muito comigo, deve achar que eu sou inculta e se calhar Ou sou tipo, que super vives inculta. numa bolha, mas não é Vivo isso. numa bolha, mas não. Mas eu E quando se tem escolhi, crianças? eu escolhi ser feliz. Exato. Estás a ver? Eu vou ser feliz, eu vou viver bem, vou viver tranquila e quero-me deitar à noite. Exato. Okay, e aquilo não estava a dar. Não estava a dar. Eu acho que é uma boa estratégia, sabes? Porque mesmo e durante a pandemia que nós estávamos todos a apanhar do ar e não sabíamos bem se íamos ficar uma semana ou um mês em casa, ninguém sabia. E naquela altura que estávamos sempre a ser bombardeados com notícias muito contraditórias, eu percebi que ninguém ia ter mais a televisão ligada em notícias porque não nos fazia bem a nós quanto mais às miúdas, não é? Portanto, acabou-se aí E deve nunca haver mais crianças, ninguém viu notícias enquanto está a comer ou enquanto estamos a conversar. Para crianças isto é péssimo. É o fim do mundo, não é? É péssimo. Elas não sabem processar. Se nós já processamos mal, não saber Imagina, o que é. sem ter aquela preparação, não é? Sem Claro. ter quase um escudo, não é? Para processar. Olha, vamos aqui voltar um bocadinho atrás, porque eu tenho aqui coisas que eu quero falar contigo sobre a tua infância. Eu ouvi dizer que tu gostavas muito de eu preparar até sei com uns quem teatros. é que falaste, não é? Já estou a imaginar. Gostavas muito de preparar aqui uns teatros para depois apresentar à família. Certo. Com os teus irmãos, mas também com os primos, quando eles estavam lá por casa. Sabes, quando pensei na minha infância, fui logo para esse... Para os teatros e para os primos e... Aquilo tem muito a ver com... É muito diferente dos nossos tempos. Hoje em dia nós vivemos rodeados dos nossos filhos e os nossos filhos é que dominam não é? A nossa vida, a nossa sala, o nosso quê. Na minha altura, nós éramos completamente enxutados. Agora vamos almoçar. Vocês, miúdos, vão lá assim, para baixo. Era isto, era os anos 80. Não era? Desapareçam. Era isto. E então, nas duas avós eu tenho muitos primos dos dois lados. E então, de um lado era para a cave. A minha avó tinha o piso de baixo, gigante, e enfiavam-nos lá todos, tipo, se morríamos. Não façam barulho. Se estávamos vivos. Desde que eles acabassem a refeição, estava ótimo, não é? Do outro lado, acho que íamos, não sei, havia um pátiozinho, portanto, estávamos no pátio, ou estávamos em casa de umas vizinhas da minha avó, que também fazíamos as danças. Era mesmo para não vos Exato, noutra casa, vai para a vizinha, adorávamos. Na outra casa íamos para esse andar debaixo da casa da minha avó, e que ainda é a casa da minha avó, agora vive lá uma tia minha na parte de baixo, a minha avó em cima, e pronto, ficávamos ali para não chatearmos. E então, os meus filhos eu estou sempre a dizer, é proibido dizer essa frase, que eles passam a vida, eu não tenho nada para fazer. E é como as minhas. Mãe, dá-me uma ideia. Eu digo, não, essa frase é proibida cá em casa. Exato. Porque primeiro, não ter nada para fazer, aproveita. Porque isso dura muito pouco. Não, e depois tu olhas para o que eles têm e pensas, como não tens nada para fazer, não é? Nós agora tive com a minha irmã, que foi ela que se deve ter chivado toda a ti. Sim, obrigada, Mariana. Estive com a minha irmã, estávamos a jogar pádel e aquilo com o meu marido e com a minha irmã e com os meus filhos iam rodando para fazer o par. E estavam os primos, não é? E aquilo tinham um campo de futebol, como é que ele se chama? Ping-pong. Ping-pong. E primos, não é? No sítio. Davam para eles estarem ali a brincar. E no fim, os adolescentes vieram dizer, foi uma seca, não tivemos nada para fazer. E vocês estavam todos juntos e falei disso. Estar com os meus primos, só apertar com os meus primos, não arranjar, era músicas, era teatros, era festas, passávamos a vida e depois, pronto, preparávamos esse espetáculo todo, a achar que era a última Coca-Cola do deserto e que íamos para a Broadway, estás a ver? Que íamos ser contratados e os adultos faziam o favor de ver e depois pronto, que era para compensar o almoço deles, não é? Exatamente. Tipo, o tempo que não tiveram com atenção a nós. Então nós levamos depois com o vosso espetáculo. Acho que foi um bocado assim. Não acho que não era nada especial, mas passávamos a vida entre danças, fazíamos, depois mais velhas, começámos a ver às escondidas da minha mãe que não adorava o Dirty Dancing. Pois claro. E fazíamos aquelas danças, o salto e não sei o quê. Que tu eras a mulher e a Mariana era o homem. A minha prima Maria...
Não, era, trocávamos. Ela é que disse, ela disse que... Eu acho que eu é que agarrava que eu era mais velha. Eu disse, então e quem é que era a mulher? Era a Rita, claro. Era, e às vezes espalhávamos. Eu acho que espalhávamos muitas vezes. Eu assim, às vezes, se calhar não se espalhavam. Pois, é isso. Exato, é isso. E então fazíamos muito esse salto. Tinha a minha prima Maria também, passava muito tempo connosco, passava férias, não sei o quê. Portanto, a minha infância foi de primos, foi ótima. Lembro-me a sensação de ir para a casa dos meus avós, que acho que temos muito vindo. No meu podcast fala-se muito dos avós, e isso é a melhor coisa. Quero muito que os meus filhos sintam isso, do quando eu ia para a casa dos meus avós. Agora já não tenho tanto, porque eu passava temporadas com os meus avós. A minha avó, que teve 9 filhos, a minha avó do lado da minha mãe teve 9 filhos, e ficou viúva aos 49. Com 9 filhos, viviam do ordenado viviam do ordenado do meu avô. Ela era uma dondoca, não fazia nada. E teve que se fazer, ainda está viva, tem 97 é incrível. anos. É um furacãozinho deste tamanho, tem 1,5 m, e tu ficas tipo, uau, espetacular. 1,5 m de energia concentrada, de genica, não é? Eu às vezes mostro nas minhas redes sociais, as pessoas adoram a minha avó. É muito aquela avó que junta toda a gente no aniversário, que vai a família toda, da fotografia quase não cabem. Sim, exato. Eu acho o máximo. Somos muitos. E é muito giro. Agora já estão nos bisnetos, portanto os meus filhos também já estão a viver um bocadinho disso. Mas de antes passávamos muito tempo. Essa minha avó ia com os netos todos mais velhos, imagina, 7, depois de ter criado 9 filhos, de ter feito não sei o quê. Ela tinha um apartamento na costa tinha um apartamento na Costa da Caparica e levava aos 7 mais velhos, aos 7 que existiam na altura, ou 9, sei lá, éramos muitos. Nem havia camas, dormíamos todos no chão do apartamento, a cesta, e ela ficava 15 dias connosco nas férias lá. Meu Deus. Era tipo um espetáculo. E tu eras uma miúda ao mesmo tempo, assim meio traquina, alegre, foi assim que te definiram, mas também muito corajosa. E eu achei muito curioso a tua irmã, não é? Já vamos assumir, não é? Que foi a minha irmã que contou tudo. A minha querida Mariana, de quem eu gosto muito também. E ela contou uma história, e disse mesmo, e ela até se emocionou um bocadinho a falar disto, porque ela disse, a minha irmã, para já porque as recordações de infância vão muito até aos teus 18 anos, porque tu saíste muito cedo de casa. Mas eu saí aos 22, 23, pronto, mas sim. Havia ali um Mas calhar depois namorei muito e saí muito à noite. Estavas muito fora, pronto. Eu sempre fui assim um bocado, é engraçado também, pensei nisso, que eu estava ali, mas a minha mãe agora disse-me assim, tu não eras nada muito boa aluna, eras tipo, nunca me deste problemas, mas não era tipo ótima era aluna. Para safar, dava para não... Eu ia para a escola para estar com as minhas amigas, para estar e os meus filhos são um bocado assim também, é para o convívio. A mais nova acho que não, gosta mais de... Mas também ainda é pequenina. Os outros... Tipo, ainda lhe vai passar. Sim, é pequenina, ainda lhe passa. Depois às tantas era a parte mais social, não é? Festa dos amigos, não sei o quê. A escola era um pormenor que aprender. Exato, olha, tinha que ir, pronto. Tinha que ir. Ia de vez em quando. Mas ela contou-me uma história, precisamente para ilustrar isto, tu seres corajosa, que tem a ver com o facto de um dia, ela conta que vocês passavam, ou mais ela até e o vosso irmão, passavam muito tempo sozinhos em casa, quando vinham da escola, os pais estavam a trabalhar, não estavam em casa. Não, mas eu é que tomava conta deles. E tu, depois, exato, tu tomavas conta deles. E há um dia em que a Mariana chega e diz que achou que era ótima ideia às 5 da tarde ir fritar croquetes. Certo. Não sei se já te estás a lembrar desta história. Fritas. Ela disse-me que tinha estado a fritar croquetes. Ela é melhor da memória do que eu. Ela inventava muitas coisas. Aconteceu que ela, ao mesmo tempo que estava a fritar os croquetes, lembrou-se que estava quase a começar os desenhos que ela queria ver na televisão. E então, imagina a loucura tirou os croquetes, dos nossos pais saiu da cozinha, fechou a porta e foi ver os desenhos animados. E diz ela que só se apercebeu que alguma coisa não estava bem quando começou a ver fumo sair da fechadura da porta da cozinha. Sim, ela incendiou. Resultado, tinha a fritadeira. Ela diz, provavelmente estavas com o teu namorado porque depois vieram os dois em socorro. Exato. Não, depois nós é que pintámos a cozinha. Sim, depois estava tudo a arder. Ela achou que boa ideia era atirar água para cima daquilo, houve uma explosão, ficou tudo preto. E tu pensaste, não, mas vamos resolver. Foste comprar tintas e foste logo pintar a cozinha, só que por cima do preto. Acho que aquilo ficou tipo uma borrada. Já não lembro nada, sei que pintei a cozinha. Mas a parte gira da história é que
vocês tinham algum respeito pelos pais, não é? Principalmente pelo pai. Pelo meu pai, sim. E diz a Mariana que estava em pânico com o que é que o pai ia dizer daquilo, porque vocês perceberam, apesar de serem miúdas, que aquilo não tinha ficado bem pintado, não é? E acho que quando chega à casa, a primeira coisa que tu dizes foi que a culpa foi tua. Ai, a culpa foi minha. E ela diz que ficou a olhar para ti, a pensar, eu é que fui fritar croquetes. Não e ela nada, mas eu Ou seja, fazia um tu bocadinho chegaste isso. à frente numa de protegeres os teus irmãos e disseste, a culpa foi minha, posso explicar, não sei o quê, e logo assim atiraste para a frente. E ela diz que tu fazias muito isto, de às vezes nem estavas lá, Os meus mas pais, para não haver chatice. O meu pai ralhava um bocadinho connosco. Hoje em dia, apesar de no outro dia ralhar comigo de eu não ver os desenhos animados, tenho uma relação incrível agora com os desenhos animados, as notícias. Tenho uma relação ótima com o meu pai, que passou por alguns momentos piores, mas que agora, sabes, tenho um novo pai, é ótimo. Estou muito próxima do meu pai, da minha mãe sempre, mas o meu pai agora vive ao pé de mim, também sempre precisou, depois separaram-se, e eu acho que passei a tomar um bocado de conta do meu pai, e ele de mim, porque vivíamos mais próximos um do outro. Até quando ele mudou de casa agora, mais recentemente, tu tiveste a ajudar imenso no processo. A minha irmã também, fizemos as duas também. a mudança de casa que ele não podia, estava doente. E pronto, e tenho uma relação ótima com ele, mas ele metia medo quando nós éramos miúdas. Ele para já tem 1,83 e era já e 83 ou 1,86 m. Pai, quando o pai chegar a casa era assim. Sim, o meu pai nunca na vida e nos ralhou nem bateu. E nós tínhamos esse respeito, que a minha mãe dizia, o vosso pai ralhava imenso. Era tipo o bicho-papão. Sim, e o meu pai era gigante e às vezes vinha zangado, pronto, aquelas coisas de coisa. Mas eu amava e amo o meu pai, amava o meu pai. A minha mãe ainda agora estava a dizer, eu perguntar tudo, adoravas desporto e o que tu mais gostavas é ir acompanhar o pai, e é verdade, ao ténis, e depois eu também joguei ténis e não sei o quê. Por isso o meu pai para mim era tipo o super-herói. Mas zangava-se muito, era enorme, calça 46, não sei o quê, gigante. quando se zangava parecia um urso. Mas isso não impediu. E eu protegia os meus irmãos porque tinha tanto medo, e eu sempre tomei conta deles. Eu ia, não sei se ela te contou, que eu atravessava Lisboa para ir, andava no 5º ano, portanto tinha 10 anos. Sim. E eu atravessava Lisboa a pé. Eu ia desde do Chiado ao Príncipe Real a pé, sozinha, pescar os dois, com lancheiras, mochilas, não sei o quê, e vinha a pé até ao Bairro Alto, quando nós vivíamos com a minha bisavó. E tinha 10 anos, e levava a minha irmã que tinha menos 3, 7, e o meu irmão que tinha menos 7 tinha 3 anos. Imagina. Portanto, imagina, eles muito crianças pequeninos, pequenas. e eu a atravessar Lisboa, e minha mãe diz-me, nunca tive medo que não conseguisses fazer esse papel. E eu tinha uma coisa de proteção com os meus irmãos, para já, eu tinha super orgulho de andar com eles os dois. Eram lindos, loirinhos, amorosos. Apesar de termos as nossas bulhas, e eles os dois então estavam sempre em bulha. Ter irmãos, não é? É esta coisa de não vivemos sem, não vivemos com. Mas eu acho, não sei se era porque os meus pais eram mais desligados, era esta geração. Eu empoderei-me. Também não é certo que eu aprendi agora nas constelações familiares. Sim, se calhar foi cedo demais. A minha posição, sair da posição de irmã mais velha para a posição de um bocadinho mãe e pai, não é? Aprendi agora que isso também não é certo, e agora estou a chegar-me um bocado atrás, porque eles têm que viver a vida deles, claro, e têm que cair. Exatamente. E eu não posso estar lá sempre a agarrá-los, mas sofro horrores cada vez que os meus irmãos caem. Acho que é como os meus filhos, não é? Como ainda aquele hoje, sentimento de maternal. Sim. Mas aprendi que não posso, porque eu não reajo da mesma maneira que eles têm que ir ao fundo e faz parte da vida. Mas em pequenina não queria mesmo que eles caíssem, então andava ali sempre a tentar estar muito atenta e muito presente. Sim. E uma vez também quiseram bater o meu irmão na rua, e eu levantei um miúdo assim pelo colarinho, e eles foram-se embora, assim um bando, e foram-se embora, e eles eram grandes, eram muitos. E eu fui lá, tu não tinhas esse medo. Eu tenho o instinto. É quase como quando nós temos filhos, realmente. Tu cegas, tu vais, tu avanças, tu não vais, pensas. Só que eu era pequenina e ia à mesma. Sim, é isso. E depois tinha o sentido de justiça também, que ainda tenho.
E depois casei com um advogado, que não era advogado na altura, mas tinha o curso de Direito. Claro. Mas pronto, mas era muito protetora, e ainda sou, mas tento agora recuar ao meu papel de irmã. Tu avançavas muito, porque há outra história que a Mariana me contou que eu achei muito gira, que foi num passeio de canoa, acho que em São Pedro do Sul. Sim, era de que o teu pai deixou cair ou as chaves ou a carteira ou tudo. As chaves, os óculos e a carteira. Numa lagoa, que acho que até tinha assim umas águas um bocado escuras. Sim, era aqueles e aquilo rios caiu ao rio, exatamente. Rios, olha, estou vestido e ele deixou e ele deixou cair e tu, a primeira coisa, o teu reflexo foi mergulhar. Eu acho. E apanhaste as coisas. Foi, estás a ver? Sim. Não sei. Eu assim, bem, isso é incrível. E a Mariana disse, é mesmo incrível. Ela atirou-se, ela não pensou, ela pensou, ok, as coisas caíram para dentro de água, vou. E isto para mostrar a tua coragem de, sim. Olha, atirou-se para dentro de água e trouxeste as coisas na mão, isto é incrível. Eu era super desportista, atleta, ia, e acho que durante muito tempo, como andei muito com o meu pai, não sei o quê, fiquei tipo aquele... sei lá, mais Maria Rapaz, não é? O que se diz hoje em dia, ou o que se diz antigamente. Sim, porque hoje em dia não podemos dizer nada, não é? Há uma série de coisas que não podemos dizer. Mas na verdade, cansativo. quando nós dizemos Maria Rapaz, percebemos o que é que isso quer dizer, não é? Não é? E até estamos a fazer essa igualdade. Tá sim, bom, exatamente. Exato. Sim. Mas acompanhava muito o meu pai, se calhar identificava mais com o desporto e com aquelas coisas, não sei o que, o ténis, adorava. E eu durante muito tempo queria ser tenista profissional. Depois o meu pai chateava-me tanto nos treinos, tanto nos jogos, eu jogava. Porque puxava muito por ti, não é? Gritava da bancada, era aquele típico, percebes? Ele hoje em dia diz que não, mas era. E eu que, para mim, perder ou ganhar era igual, eu só queria eu só me queria divertir. Exato. Um dia disse, nunca mais pego nesta raquete. E nunca mais peguei até há bem pouco tempo. Até pouco tempo. Mas pronto, a competição não sou eu nada competitiva. Nem eu. Nada. Até evitei a vida toda competições. Tipo, e mesmo com os meus filhos, começa a ser muito sério o desporto deles, eu digo, eu quero que vocês se vão divertir. É isso. Eu não... Até na escola, eu digo, vocês têm a gostar de aprender. Se por arrasto tiverem boas notas, melhor, mas quer dizer, têm a gostar deste processo de aprender e de querer saber coisas. Sim, ou quererem comparar as notas com os colegas, não sei o quê. Isso é péssimo, tipo, também nunca quis nada disso. E eu sempre fui boa aluna, mas eu não fazia aquilo numa de competição, era porque eu gostava de estudar e de aprender, era um bocado de trauma. Sim. Se fosse hoje, penso que se calhar aproveitava o tempo de outra maneira. Mas como eu, não é? Queria só lá passear. Mas eu sempre passei, só filmámos todos. Quando no meu 9º ano, a minha irmã andava pai no 7º, quando foi o ano que meus pais se separaram, ou antes do meu pai se separaram, foi uma razia naquela casa. Pois, mas aí toda a gente teve desculpa também. Toda a gente teve desculpa. Sim, e estávamos todos adiantados, porque somos de outubro. Exato. E o meu irmão entramos de com novembro. 5 anos para a escola. Sim, e então estava, eu acho que a partir dessa altura também a minha cabeça estava, se calhar, com tudo a acontecer, não é? Se calhar sentimos, o meu avô morreu, meus pais separaram-se, foi muita coisa, e acho que aí chega uma altura que aí a idade faz muita diferença. Sim. O meu filho é de dezembro e eu retive-o. No outro dia estive a ouvir um podcast muito giro que é sobre o privilégio da idade, o privilégio do mês de nascimento. Porque os grandes desportistas, a maioria, estão no... Isto foi o meu marido que me mostrou, é espetacular. E nós nem damos... eu agora vejo porque o meu filho é de dezembro e é pequenino, portanto está no rugby, e eu agora vejo muito isto, sinto na pele. Tu escreveste sobre isso, por causa do rugby que eu li. É, porque, imagina, 80% dos grandes desportistas mundiais são do primeiro trimestre do ano. Que é engraçado. Porque, não só pelo tamanho, pela maturidade, mas porque os treinadores vão puxar mais por eles, vão estar mais atentos a eles, vão se destacar mais, como se vão destacar mais, vão ser mais puxados, portanto é uma bola de neve. Que engraçado, não é? Sim. E eu consegui reter o meu filho na escola, e acho que e fiz lindamente, mas no desporto não consegues reter. Lá fora, se retens, no rugby eu sei pelo menos, se retens na escola, quer dizer, eles é pelo ano letivo, portanto, se eu retinha na escola, queria dizer que a maturidade dele física também tinha que ser retida, pronto, para estar tudo igual. E cá não, tu retens na escola, mas não retens no desporto. Exato. E é engraçado, porque isso só nos prova que nós devemos respeitar o tempo das coisas e das pessoas, não é? Completamente. É a mesma coisa que
A questão dos horários das refeições, quer dizer, tem que ser porque, ainda para mais nós temos famílias numerosas, Certo. temos que ter aqueles horários porque senão então Rotinas. descamba tudo. Mas a verdade é que tu devias poder comer quando tens fome, dormir quando tens sono, Sim. não é? E da mesma forma, se uma criança pode ter 5 anos e estar preparadíssima para a escola e até ser contraproducente reteres, não é? E o contrário Certo. também pode acontecer, Claro. pode já ter 6 anos Sabes e não o que é estar e tu medes e aquilo não vai resultar bem. Sabes não é? o que é que isso Portanto, também vai dar tudo? É tipo a consciência de ti própria e ao teu conhecimento. Ora bem, Tu também só sabes se tens fome, se tens sono, se tu estiveres muito ligada a ti, muito e focada centrada também. e te conheceres muito bem. Só que nós afastamos um bocado da nossa natureza com este stress em que Sim, é vivemos, com verdade. esta correria toda louca, tu afastas-te e vives em piloto. Então, mães, não é? Sim, É claro. horas, vai buscar, Sim. vai pôr, vai trabalhar, Até vai não sei o chateia, quê. não é? Quando chegamos ao fim do dia e Sim. sentimos que só andámos a correr, é Completamente, assim um bocadinho... Eu luto muito contra isso. Eu acho que é um dos meus grandes propósitos. É como sou isso, o furacão, e quero ir a tudo e vou despachar e bora, está feito, check, Exato. esqueço-me de parar. Uhum. E quero muito parar, porque tu quando paras tomas consciência de muitas coisas. É verdade. Então eu vivo sempre nessa E- dualidade, lá está. E parar é muito difícil porque é como se tu estivesse num rio com uma corrente muito forte e decides parar, porque tudo à tua volta, todas as pessoas, tudo é num estado de rapidez e de avanço. Portanto, quando tu paras fazes um movimento contrário a todo o resto, Exato. mas que só te traz vantagens. É não é? ótimo. Aliás, tu tens dito, ultimamente já ouvi 2 ou 3 vezes dizeres isto, que neste momento a tua palavra preferida ou das tuas palavras preferidas é leveza. É. E que tu procuras trazer leveza aos teus dias. Eu já te acompanho há algum tempo nas redes sociais, não é? E depois tive o privilégio de te conhecer pessoalmente e até é Eu lembro engraçado tão bem que nos conhecemos encontramos. a almoçar muito bem. Exatamente, Conhecemos é um verdade. belo almocinho. É verdade. Eu nunca te tinha visto pessoalmente. Foi É muito verdade. E depois estivemos num fim de semana que não sabíamos que a outra ia estar Exato. e tivemos horas a conversar à conversa. mesa, como sempre. Sim, sim, sim. Eu achei esse jantar muito engraçado. Foi bom. Estávamos com os nossos Com os maridos, nossos maridos e as crianças a brincar, Olha, mas não fomos nós que as mandámos. Foram elas que foram. Que aquilo tinha play aqui, Mas foi, tinha Kids sim. Club. Exato, mas foi muito giro. Mas isto para dizer que eu tenho notado que tu tens feito este movimento de, é quase o chamado slow living, não é? Tens feito este movimento de tipo, é quase como voltar ao básico, no sentido de, e tu ontem dizias-me isso, o que é que me vais perguntar? A minha vida é muito básica. Tipo, tu disseste isso e eu ri-me Mas e eu pensei, hoje em dia- olha a minha também, cada vez dou mais valor a vidas muito Mas básicas, eu não é? hoje em dia até adoro que a minha vida seja básica, porque eu também, quer dizer, tu olhas ao lado com tanta desgraça, é um Mas é privilégio verdade. a tua vida ser básica, não é? Só tens É que verdade. agradecer porque não te está a acontecer nada de grave, e ainda bem, não é? Uhum. Mas sim, eu procuro leveza por causa disso também. Às vezes esse furacão que vai devido, isso também traz muito peso, não é? E traz? Eu deito-me à noite às vezes, tipo, carrego o mundo às costas. Porquê? Tipo, Exato. não quero. E depois essas coisas trazem-te coisas negativas e, não é? Para cima de ti. E como eu quero olhar para a felicidade, Queres olhar- afastar-te. sim. Show. Eu acho que é mais leveza do que felicidade, porque Mas a Se tu- leveza traz felicidade, não é? Porque Exato. se eu estiver concordo mais com isso. tranquila, mais centrada em mim, mais consciente. Eu agora, hoje de manhã, lembrei-me, vou dizer isto à Catarina, porque quando eu apou creme, lá está o furacão, não é? Quando ponho, Sim, quando põe, eu também sou dessas. pus Quando creme, põe. pus creme, pronto, vou-me embora à minha vida, aquilo nem deve entranhar, porque aquilo Não dá tempo para atuar. não dá, eu não vivi, estás a ver? Esta coisa do autocuidado é giro, mas tem que ser uma coisa consciente. Então agora, obrigo-me sempre a cheirar o creme antes. Começo com a É aromaterapia. tão a sério, Mas juro, é verdade, experimenta. porque te leva a estar presente nesse momento. Eu nem sei, às vezes ponho o creme, mas nem senti o creme, nem cheirei o creme, né? E de repente, se calhar o que tu estás a pôr na cara, quando te cheiras, até te abre mais, até fazes-te acordar mais, porque aquilo Claro. tem... E sentes um cheirinho agradável, ou estás a sentir. E então, o que eu tento agora é sentir um bocadinho mais. Não deixar que também este meu lado, furacão, e que despacha coisas, check, atropele tipo o meu ser, não é? A minha essência. Também que está cá dentro, esta que quer sentir. Enquanto mulher não te sentes um bocadinho enganada, no sentido em que toda a vida nos venderam que
pensarmos em nós era ser egoísta ou egocêntrico, que tínhamos que olhar para os outros, que... Eu cheguei a um momento, por volta dos meus 40, eu precisei deste tempo todo. Os 40 é mega, é uma grande idade. É tipo, é quase uma epifania, que é uma coisa que te baixa, tipo, tens 40... As pessoas dizem, os 40 aos 40. Mas não sentes isso, que aos 40 ou perto dos 40, não estou a dizer que seja no dia em que fazemos 40, mas... Há um movimento, de facto, de repente olharmos para nós. Talvez porque os miúdos também já estão mais orientados. Nós estávamos em piloto automático. Tu estavas no modo mãe, não é? No modo... Tu tens uma função, não é? E depois passas a existir para lá das funções, não é? E eu notei em mim que houve uma diferença enorme de passar a olhar-me, a cuidar-me mais até, e que depois isso se transforma, e isto não é só por ser bonito, nem é nenhum clichê, é o que acontece de verdade, que tu dás mais aos outros quando dás primeiro a ti, não é? Completamente. Mas tens que quebrar, não sentiste que tiveste de quebrar isso, uma série de ideias que te venderam e tu compraste assim fácil? Mas eu acho que tem muito a ver com isso. Tu metes o modo... mãe de bebés e crianças pequenas e estás ali no foco, não é? Agora a minha função é, pelo menos comigo foi, há mulheres que conseguem balançar isto lindamente e que têm filhos pequenos e vão viajar. Eu era péssima nisto. Eu adiava para não ter que ir por causa da logística. Tinha, não era medo, mas pensava, que complicação. E a mim era separação. Eu achava, e posso ter uma pontinha de razão, que a mãe é muito importante, que ninguém fazia tão bem como eu. E também é errado pensarmos mas isto, também acho com natural o pai pensarmos. Sim, com o pai também, e o meu marido pode ser é injusto espetacular. para os pais, sim. Eles fazem de maneira diferente, não é? De que não têm as nossas regras, sim, não existe uma coisas, maneira certa de fazer. E eles aprendem tanto com uma como com outra. Eu acho que essa junção é incrível e maravilhosa, dá os dois lados, não é? E que benção ter os dois lados, não é? Verdade. Mas eu acho que eu meti esse modo e depois, como tinha poucas ajudas, eu estou cá para isto, pumba, pumba, pumba. Ainda agora, hoje em dia também insistem em pô-los às atividades e não sei o quê, e podia delegar para trabalhar um bocadinho mais, mas eu quero estar ali presente, mas sai-me do pelo, pareço um Uber, não é? Sim, parecemos todas, eu sinto isso. Não aguento, tipo, é uma loucura. Esta coisa de viver mais no presente é uma coisa que dá trabalho. Sim, não é? Tens que ir sempre buscar isso. Tentamos, mas depois também nos traz coisas muito boas, não é? Eu acho que é isso, é quase, de repente baixa-nos uma coisa a dizer, não, para que é que eu hei de estar no dia da manhã que ainda não chegou? Para que é que hei de estar no dia de ontem que já passou, não é? E viver no presente. Claro. Mas depois, quando temos muitas ideias e queremos fazer muitas coisas, é difícil. Sim. E tu és esta pessoa que está sempre a pensar em projetos e o que é que has de fazer e o que é que não é. Apesar de já teres no fundo baixaste um bocadinho a fasquia também, que é o meu lema de vida, baixar a fasquia, que é para não nos sentirmos frustradas. Mas como é que tu geres esta quase dualidade, que é, por um lado, eu estou aqui no dia de hoje, por outro, a minha cabeça está a querer fazer coisas lá à frente. Às vezes sinto-me frustrada, não posso mentir, não é? Porque às vezes, por exemplo, o ano passado, que foi um ano, pronto, emagreci, não foi um ano perdido. Nunca é um ano perdido. Mas profissionalmente eu queria ter feito muitas coisas que não consegui fazer. Porque andei numa lufa-lufa com os meus filhos, que tinham 4 tardes livres, o outro 3 tardes livres, depois eu inscrevi-os em atividades e pronto, não criei muito. Claro que mantive a caravana, que me dá um gozo enorme, mas tinha mais coisas para pôr cá para fora e não fiz nada do que queria. Mas é isso, fui buscar o lado bom. Olha, cuidei de mim, tive mais tempo para olhar para mim, para fazer uma dieta, para dar passeios a pé. Eu sempre me senti pouco merecedora destes autocuidados, não é? De dar... Isso é outra coisa. Porquê que temos esta culpa, dificuldade? Não é? Acho que também tem deste merecimento, mãe, está mais que estudado, que é uma coisa das mulheres. É este modo nosso de mãe de cuidar, e às vezes rouba-nos o lado de cuidar de nós. Exato. Não é? Pomos tudo no cuidar dos outros. Exato. E esquecemos do e cuidar tu falas de nós, mesmo da culpa que sentias muitas vezes quando não estavas com os miúdos. Ir ao ginásio, eu também sinto. Eu para o ginásio. Agora já estou melhor, mas ainda sinto. Não, e agora acho que é isso, os 40 anos, ou os miúdos estarem um bocadinho mais crescidos. Eu já consegui deixar a Madalena com a Maria. Pronto, já estou igual. Dá alguma liberdade, não é? Dá alguma liberdade.
Mas vou buscar o lado positivo sempre, estás a ver? Podia-te-me agarrar tipo, não fiz nada o ano passado do que eu queria fazer da gaveta. Exato. Não interessa, mas cuidei de mim, perdi 11 quilos, é muito quilo, é muito peso, larguei muito peso o ano passado. E vamos, siga alguma coisa, isto deve ser por algum motivo. E acho que se nós dermos valor a estas pequenas coisas, há uma coisa que é, já agradeceste? Eu adoro o Sadhguru, ele diz, sim. E vou buscar muito, porque ele é muito positivo, é um guru super positivo. É verdade. E alegre e tem imensa graça. E ele diz, são 8 da noite, imagina, já agradeceste estares vivo? Estás vivo, não é porreiro? Tipo, morre 1 milhão de pessoas por dia no mundo. 1 milhão não está cá amanhã, não chegou amanhã. E tu estás. Agradece lá isso. Olha a coisa maravilhosa, tu estás cá. É o resto, 1 milhão foi-se. E se tu começares a pensar, acho que hoje em dia também se tem tipo, muita expectativa, não é? É verdade. As pessoas querem muito e às vezes está ali tudo e não dá valor ao que têm. E já estamos numa era de exigência, parece que de repente todos procuramos ser excepcionais em alguma coisa. Sim. E eu nisso sempre tive um movimento contrário. Eu quero ser, eu não quero ser excepcional. Estás a ver a vantagem disso? Na pandemia, as mães a fazerem 500 mil coisas, projetos com as crianças, e eu com 3 em casa, eu só queria era sobreviver ao dia. Também. Que elas, coitadinhas, mais. fizessem alguma coisa de que gostavam, né, de que gostassem de fazer, mas não estava cá com grandes projetos. Eu acho que ainda bem, senão eu tinha ficado maluca, porque eu trabalhei durante a pandemia toda. Estava a escrever um livro, imagina, durante a primeira pandemia, com aquele caos todo, ainda não tínhamos mudado de casa, nem tinha escritório, inventei um sítio para trabalhar no meu quarto com caixas de madeira da fruta. Que nós passámos. Portanto, eu acho que aí o baixar a fasquia realmente disto e não querer ser excepcional, eu quero ser eu, com tudo o que é bom e é mau, olha, paciência, é o que há, não é? Eu acho que muita isso gente ajudou muito. Acho que muita gente agora se está a virar. É bom conhecer-se, mas também não é bom viver só em ti, não é? Claro. Porque isso também te pode levar para caminhos um bocado obscuros, não é? Se tu, às vezes vejo pessoas muito centradas nelas próprias, verdade. Pode ser um bocado duro. Se tu olhares um bocado à tua volta e agradeceres pelo que tens, pelo que tens, vives os dias com leveza, com muito mais leveza e com gratidão. Eu irritava-me a palavra gratidão e hoje em dia adoro. Sim, é porque banalizaram um bocadinho, não é? O hashtag gratidão. Exato. É o gratidão, grata, não é? Exato, grata então. A empatia, que é um conceito tão bonito, e de repente toda a gente banalizou a expressão de empatia. Mas não banalizaram as atitudes, infelizmente. Pois, banalizaram a palavra. Mas acho que há esse lado de olharmos para nós, mas também olharmos para os outros, porque também há muita tendência de só olhares para ti. E hoje em dia também acontece. Não é? Pessoas tipo, se a tua família te faz mal, afasta, se não sei o quê. E é verdade que a família é um sítio difícil, não é? Mas é o teu sítio e tens que lidar com ele, não vais estar o tempo todo em fuga da tua família, não é? Ainda que seja difícil, e eu percebo que muitas vezes se afaste quando nos faz mal, e muito mal, acho que se afaste, mas acho que o desafio de vivermos é vivermos na nossa vida normal, não é? Enfiar-te num buraco e não estás com ninguém, não é? Claro. Aí vives, mas vives. Até porque aí significa que não resolveste uma série de coisas e portanto também não vais estar bem contigo, não é? Acho que há coisas que tens que resolver. E a vida vai-te pregar alguma partida eventualmente, mesmo fechada na caverna, não é? É verdade. Por isso o que tu tens é que arranjar ferramentas que te tragam, não é? Armas, isto é a mesma coisa, mas tens que arranjar na vida ferramentas para lidar com as coisas más. E acho que se deres valor ao que tens, às coisas boas que tens, as coisas más vão perder um bocadinho de... Mas isso é tão simples e esquecemos tantas vezes disso, não é? De olhar à volta e pensar, fogo, é incrível eu ter isto, não é? Estar na minha casa, ter a minha família, isso parece que é uma coisa tão adquirida, não é? E não é. Eu já contei isto uma vez que é um presente enorme, não é? Eu contei isto uma vez que era eu a ralhar com os meus filhos, com os armários todos desarrumados, que não sei o quê, e estava a ralhar, e o meu marido passa por mim e diz assim:
olha, não faças isso, não sei o quê, qualquer dia os armários estão vazios. E eu fiquei, pois é, e agora sempre que estou a ralhar com estas coisas de mais mundanas, que tem que ser também, que eles têm que cooperar, não é? Sim, Somos sim. uma família grande, mas é verdade, é tipo um dia, e mesmo isto ser chofer para toda a obra, sim, toda a gente diz, um dia vai sentir saudades disso, e nós pensamos, sim, agora cansa um pouco. Cansa um pouco, espero que esse tempo chegue. Não espero nada. Não, eu acho que é dar valor ao agora. É dar isso valor mesmo. E procurar sempre estarmos... olha, se tu olhares para o lado negativo, o lado negativo tem muito mais importância, é como uma notícia negativa. Claro. Tu podes estar... O teu dia pode ser 90% de coisas boas, ou 99% de coisas boas. 1%, se tiveres 1% de coisas más, é o que tu vais falar... Vais focar, vais falar, vais não sei o quê. Da mesma maneira que numa publicação que tu faças, podes ter 200 comentários bons, mas se há um mau, tu vais ficar assim. Mas porquê que esta pessoa disse isto? Sim. Mas não é justo. E ficamos ali a ruminar naquilo. Exato. É verdade. E o resto, que nos devia preencher muito mais, às vezes, pronto. Perde a sua importância. Peso, mas é por isso que eu não vejo, por exemplo, notícias. Que é porque aquilo faz-me tão mal... Que me vai apagar os meus bons momentos da vida. Exato. E é isso que eu estava a explicar ao meu pai. Eu não vejo notícias. Sim, é uma opção consciente, não é? Sim, tipo fugir. Porque eu não quero, porque isso faz-me mal, porque eu não consigo fazer nada para mudar. Exato. E pior, perca a minha força, perca o meu Exato. Estás a ver? O meu yin e yang e aquelas coisas todas. O meu chakra, perco tudo, também. A minha vibe. E então, é isso, tento só agarrar-me ao melhor e tentar cada vez mais afastar não dar importância ao mal, ok, estás aí, aconteceste, o que é que me vens ensinar? Bora lá transformar isso numa coisa boa. Também é um bom exercício. Também é ignorar o mal. É tentar transformar noutra coisa. Transformar numa Nem coisa. Que seja numa lição qualquer, não é? Sim, aqueles maus namorados, não é? Os maus namorados às vezes ensinam-nos mais do que os bons. É tipo, o que é que não queres para a tua vida? Sim. O que é que não vais voltar a repetir? Acho que isto é a lição do mau namorado. Eu sempre aprendi mais com as coisas piores. Assim, acho que todos não as quero. Exato, exato. Mas é verdade, dão-nos muito mais lições do que as boas. As boas, está bom, mas não te trazem uma lição. Trazem-te só prazer, não é? As más trazem lições. Trazem muita coisa, é verdade. Não é? Olha, nós estamos aqui a chegar ao final da nossa conversa. É engraçado porque tu nas tuas conversas no teu podcast tentas, tu preparas a apresentação dos convidados, mas depois deixas a conversa ir para onde as pessoas querem ir. E é curioso que eu, em 3 temporadas, acho que foi a primeira vez que quase não olhei para os meus apontamentos. Acho que esta conversa mas está não muito tinha. Fora, está muito fora. Não, é engraçado porque há uma série de coisas, ou seja, havia um caminho por onde eu queria ir que não fui, mas gostei muito deste, por onde passeámos, por onde passeámos as duas. Acho que foi uma conversa ótima e achei engraçado isso ter acontecido precisamente contigo, porque é a tua maneira também de estares e de falares com as pessoas, portanto achei isso muito curioso. A minha timidez, a forma de eu combater este meu lado mais tímido que continua sempre a existir aqui, e eu sinto quando tenho que entrar em algum lado com muita gente, por exemplo, e noutros momentos, foi ser eu própria. E então, tipo, isso é que eu não largo mesmo, tipo, sempre ser o mais... E acho que tu também és assim, e as pessoas percebem logo até isso. Até porque é uma defesa, no sentido em que eu até posso fazer alguma coisa de errado, ou posso-me ter enganado de alguma forma, mas se aquilo é fiel ao que eu sou, eu tenho como justificar. Completamente. Eu tenho como me defender disso, não é? E pronto. E hoje em dia... as máscaras caem mais cedo ou mais tarde. E hoje em dia, qualquer coisa que eu às vezes vejo, hoje em dia a internet, tipo, este julgamento, este cancelamento que há quando uma pessoa não é bem entendida ou disse uma coisa que não se concorda. Não é preciso eu acho que isto é demais, não é? Que se tu estiveres mais segura do que tu és, é logo outro conforto, não é? Mas eu estou sempre a pensar, tipo, ainda mais como tenho muitas horas de gravação e de escrita, tipo,
quando é que me vai calhar a mim? Quando, quando é que eu vou para estas? Ela disse que uma palmada não fazia mal. Ela disse que... Eu não disse, hein? Estamos muito... Sim, mas as pessoas tendem a ser muito polícias das outras. Isso é muito... E acho que tu não tens que concordar com a outra, mas também não tens que ir lá, de repente, espalhar todo o teu ódio. Claro, porque é disso que se trata. É disso que se trata, despejar a frustração toda acumulada. Tipo, é verdade. Sim. Portanto, estou sempre a pensar, tipo, um dia posso ser eu a estar daquele lado. Exato. A ser cancelada desta maneira. Até porque podem tirar-te uma frase do contexto e nós somos as duas de comunicação e sabemos como vezes, isso é muito fácil fazer e é muito perigoso. Sim, e já fizeram com convidados meus que irrita-me muito quando eles vêm e partilham aqui uma coisa e depois a imprensa tira um bocadinho e aquilo fica... não era só aquilo, parece que... Fica esquisito. Eu acho que é tipo um bocado de traição, estás a ver? Tipo... Às vezes até tenho vergonha, agora está nas notícias todas, veio ali com uma conversa tão porreira. Exato, e agora está por causa disto e está, fico tipo, mas pronto. Olha, mas há uma pergunta que eu faço sempre a todas as convidadas, portanto também te vou fazer a ti, portanto voltei ao guião, passado esta hora de conversa, que é perguntar-te, hoje em dia, quando te olhas ao espelho, que mulher é que tu encontras? Olha, encontro a Ritinha, porque é muito giro, porque ainda muita gente me chama, até as minhas seguidoras, que não fazem ideia que eu sempre fui Ritinha para toda a gente, para a minha avó Ritu, mas encontro essa Ritinha e acho que essa ingenuidade e essa transparência de poder dar uma gargalhada, de poder falhar, de poder dizer que não sei. Eu montes de vezes digo, não sabia, não fazia. Estou sempre no meu podcast a dizer, não fazia ideia. E eu quero ser... tens essa disponibilidade para aprender, não é? Isso sim, estou cá para aprender e às vezes são coisas básicas e acho que se calhar também porque não vejo notícias como o meu pai diz, mas se calhar estou a tentar deixar crescer aqui uma coisa que não é informação ou cultura, mas é outra coisa, não é? É uma árvorezinha, é outros ramos que aqui nascem, que trazem essa Rita pequenina para esta Rita dos 40 anos que, não é? Que acho que voltamos a renascer um bocadinho aos 40 e a olhar para nós próprios e sempre a tentar ser eu própria. Acho que é isso que, quando eu olho para mim, é a mistura da leveza com o parar, com o conhecer-me a mim própria, com o tomar consciência, com o mudar hábitos errados. Acho que sou uma junção de tudo isso, sempre em desenvolvimento e sempre a travar-me para ei, onde é que estás a ir? Qual é esse caminho? Para lá o furacão e vamos lá ver se estás no caminho certo. E pronto, e dar uma gargalhada e a rir e conversar muito, adoro conversar, adoro... agora descobri isto, que conversar, ouvir pessoas é o que eu mais gosto de fazer. Muito bem, muito obrigada. Tens aí um presente da Corinne Farm, tão querida. Olha, que é quem permite que isto aconteça, não é? Este privilégio de conversarmos com pessoas. É verdade, e muito agradecemos a quem patrocina podcasts. Exatamente, porque as marcas fazem as coisas acontecer também, não é? De outra forma. Claro que sim. Pronto, olha, há aí coisas para todos lá em casa. E que apoiam pessoas com os seus próprios negócios, não é? Exatamente. Com não só as grandes, mas que permitem que nós possamos ter a nossa profissão independentes. Exatamente. Olha, adoro, tu já está a vir um cheirinho, já viste o cheirinho? Já vou cheirar. Para estares no momento. É verdade, porque isto muda tudo, este é o bio. Olha, isso tem muito a ver contigo, convosco, porque é tudo sustentável, não tem produtos maus, portanto... Vais a ver. Tem um respeito grande pelo ambiente também. Agora também aprendi isto, não sei, veio de cá de dentro a dizer, tens que parar para sentir... Sim, mas faz todo o sentido. É um bocadinho de uma meditação, as meditações tu também pões os teus sentidos todos alertas. Estás consciente do que estás a fazer, não é? Como há pessoas que também defendem que quando estamos a comer devemos estar atentos às texturas, aos sabores, isso o dia. Às vezes a gente come de forma automática. Sim, e à honra que tens de ter aquela comida no prato e às vezes um animal que morreu para tu comeres e nós... É isso mesmo. E então tento trazer consciência a todos esses momentos num tempo completamente maluco. Exato, e acelerado. E acelerado, que os dias passam, que
estás no verão, de repente já estás no Natal e depois já estás é tudo um bocadinho de loucos, até no outro dia estava a falar com uma vizinha minha mais velhota e ela estava a dizer, no meu tempo não era assim, até ela sente que o tempo dela... No meu tempo, o tempo tinha mais tempo. Completamente, é isso mesmo. Olha, vou terminar aqui com uma história, que eu gosto muito de histórias e tu também, sobre uma menina. Então, era uma vez uma menina chamada Maria Rita, que cresceu a espreitar, com a minha filha, que cresceu a espreitar o mundo através da janela. O que estava lá fora sempre a fascinou. E talvez tenha sido essa curiosidade, pelo que ainda está por acontecer, que a levou a sair de casa dos pais tão cedo e a fazer-se à vida, sem nunca deixar para trás o seu cobertor de estimação com a fita de cetim já gasta. Ai, ela contou isso. Agora velhinha. Ainda tenho. Mas tens, não é o mesmo cobertor. E ainda há pouco tempo foste para a piscina com a tua irmã e com os teus sobrinhos e levaste o cobertor às vezes, porque aquilo me traz conforto, paz, paz. E olha, aos tempos de pequenina, e também há quem fume, há quem, e tu tens um cobertor que é muito mais inofensivo e mais saudável. Sim, é um vício desde bebê. Acho que muitos pequeninos têm a fraldinha, não sei o que, a mim não era um fralda, era um cobertor. Não é o mesmo, obviamente, mas o meu agora, este já está quase a desfazer-se e eu não sei onde é que hei de encontrar. Tens já que começar a procurar porque aquilo tem que ter umas características muito especiais. Sim, tem uma fita de cetim à volta. Tem uma fita de cetim, mas não é todo o cetim, nem todo o cetim é bom. É muito Tens que fazer um casting para o próximo cobertor. Exato. Então, agora a velhinha gosta de ficar junto à lareira, na sua casa de campo, com o seu Bernardo. Nos dias mais frios só saem para ir à horta buscar uns legumes e apanhar umas flores no jardim e voltam para o aconchego. Neste dia em particular recorda aquele ano em que foi a Byron Bay, na Austrália, visitar a Courtney Adamo e como ficaram horas e horas a conversar na praia. Ou aquele dia, há mais anos, em que tomou um banho no gelo da Lapónia com a ajuda de um abominável homem das neves que se passeava só com as botas calçadas. Todo nu. Está a tocar Nitin Soni e enquanto aprecia o pequeno espetáculo de ver a madeira crepitar na lareira, sorri e pensa, que vida boa esta que tenho tido. Oh, tão querida, adorei. Espero que tenhas gostado deste bocadinho. Mas é engraçado que agora juntei um bocadinho mais de atividade à minha vida, que aí estou sempre à lareira e sempre coisa, mas agora juntei mais os meus passeios, o paddle e... Mas aqui és muito velhinha. Ai, sou muito velhinha, sou mais velhinha do que agora. Muito velhinha, okay. Tu agora não és velhinha. Ok, achei que era agora. Não, tu agora, no último ano ficaste mais nova. Eu achei, ela está-me a chamar velhinha, mas eu aceito. Agora muito velhinha, que isto é mais frente. Ai, adoro. Sou mesmo muito velhinha, só saem para ir apanhar os legumes ou umas florinhas e voltam. É isso mesmo, estou-me a imaginar assim. Pronto, numa casa de campo, que eu sei que é um dos teus sonhos. É um dos meus sonhos, vamos ver se se concretiza. Agora com os filhos pequenos não dá porque eles já não querem sair do sítio onde vivem, não é? Claro. Portanto tem que ser depois, já lhes disse, na minha reforma. Vou-me pirar. Olha, muito obrigada, Rita. Gostei muito desta conversa. És ótima, a sério. Há alguém, não sei se dizem todos os dias, mas fica com o meu recado todos os dias que és muito boa a fazer isto. E és uma pessoa muito boa com... A sério, muito pura e és o que está aí, isso é ótimo. Muito e também obrigada. acho que tentas encontrar a tua essência sempre, isso é raro hoje em dia, muito bom. Obrigada.